Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo, o poder que Jesus nos enviou, o próprio Deus habitando em uma pessoa. Mas como podemos saber se temos o Espírito de Deus? O que pode nos confirmar o batismo com o Espírito Santo? Essas são perguntas que sonda a muitos cristãos. E em nossos vídeos, falamos muito a respeito do mundo espiritual e de como o mal atua na mente das pessoas. E a única maneira de uma pessoa ser livre da influência desse mundo é a pessoa ser batizada com o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, é impossível viver nesse mundo sem ser desse mundo. Mas vemos que há pessoas que já vivem longe desse mundo, que vivem em temor a Deus. Porém, essas pessoas, mesmo vivendo longe do reino das trevas, possuem dúvidas a respeito do batismo com o Espírito Santo. Se questionam se são ou não batizadas com o Espírito Santo de Deus, se receberam ou não o Espírito de Deus. Nesse vídeo, iremos falar sobre os 3 sinais que demonstram que uma pessoa tem o Espírito Santo. Os 3 sinais que irão te ajudar a identificar o Espírito Santo dentro de você. Assista ao vídeo até o final, observando cada ponto que iremos abordar. E ao final, você terá a clareza a respeito do seu batismo com o Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que você tem que entender é que somos divididos em corpo, alma e espírito. Já abordamos de forma detalhada esse assunto aqui no canal. Deixaremos o vídeo sobre isso, disponível no box ao final desse vídeo. Mas de forma resumida, o corpo é nossa parte física, é a matéria. A alma refere-se a nós de forma incorpórea. E já o espírito é a nossa inteligência. É o dom de Deus que nos permite ser distintos dos demais seres da terra. É o que nos permite ter a capacidade de criar e de verbalizar. Sem o espírito dado por Deus, não teríamos a condição de raciocínio e criação. Temos espírito, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos trinos, onde temos corpo, alma e espírito. A Bíblia explica que o Espírito Santo é Deus na terceira pessoa da Trindade. É o Espírito dele que pode habitar em quem o busca de todo o coração. Sem ele, não há como permanecer fiel à sua palavra. Vemos na sociedade que as pessoas se agrupam conforme o espírito que há dentro delas. Ou seja, as pessoas se agrupam onde há uma concordância de pensamento. Logo, para podermos estar em concordância com o Altíssimo, devemos pensar como ele. Quando se pensa como Jesus, há um repúdio sobre as coisas desse mundo. Há um repúdio sobre a mentira, sobre a traição, sobre a malícia. Ou seja, quando a nossa forma de pensar é como a de Deus, passamos a agir de forma contrária a esse mundo. Já não concordamos com esse mundo. E dessa forma, naturalmente, passamos a nos afastar daquilo que não possui o mesmo espírito. Compreende? Porém, esse mundo é feito para nos seduzir. Esse mundo é feito para mexer com nossos sentidos e emoções. E não é difícil ouvir das pessoas a frase: "Ah, a carne é fraca." Mas na verdade, essa frase deveria ser: "O espírito é fraco." Ou seja, o espírito da pessoa está ligado às suas emoções e desígnios do coração. Tudo porque o diabo sabe como mexer com uma pessoa. Ele conhece o ser humano e sabe como deixar a pessoa em concordância com o pecado. Por conta disso, Jesus daria ao ser humano um poder que faria com que vivêssemos longe do pecado e em concordância com Deus. Como podemos ver em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo é o próprio Deus dentro de nós. Quem possui o Espírito Santo, age e pensa como Jesus nesse mundo. Há uma fusão entre o espírito humano com o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus passa a ser filho de Deus. O diabo faz as pessoas acharem que todos somos filhos de Deus. Mas, na verdade, somente os que são selados com o Espírito Santo têm direito à herança do Altíssimo.
como podemos ver em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Dessa forma, vemos que ter o Espírito Santo é algo imprescindível para a salvação da alma. As pessoas querem ter carros, querem ser cheias de beleza, querem ter status social, mas mal sabem elas que o maior objetivo de uma pessoa deveria ser a busca do batismo com o Espírito Santo, de serem cheias do Espírito de Deus. Felizmente, já há muitas pessoas às quais o Evangelho de Cristo já alcançou, e já vivem tendo a plena consciência da importância do Espírito Santo em suas vidas, e o têm buscado de corpo e alma, mas ainda não têm certeza se já o possuem. Muito bem, vamos ao primeiro sinal que indica a presença do Espírito Santo. Primeiro sinal: confirmação. A própria Bíblia nos explica quando passamos a ter essa certeza do batismo com o Espírito Santo. Vemos isso em Romanos, capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Observamos nessa passagem que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, quando uma pessoa se converte a Jesus, quando ela entrega sua vida a Jesus, o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito. Há uma comunicação em nosso interior. Nasce dentro de nós uma certeza de que o Espírito de Deus está em nós. Quando o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus, passamos a sentir que algo está diferente em nós. Há uma confirmação interior. Dessa forma, o batismo com o Espírito Santo não é baseado em algo exterior, como a opinião dos outros. O batismo com o Espírito Santo é algo em nosso íntimo e pessoal. Talvez você já ouviu de alguém que você não tem o Espírito Santo, e isso criou dúvidas em você, e você passou a achar que não tem mesmo. Entenda, quando há a fusão do Espírito de Deus com o do ser humano, é impossível isso passar desapercebido. Logo, você não terá dúvida e não irá se basear no que os outros dizem. O batismo com o Espírito Santo é algo pessoal. Outra coisa é você pensar que só porque você teve um mau pensamento, você não tem o Espírito Santo. Talvez você pense, se eu tivesse o Espírito Santo eu não teria esse pensamento ruim. Entenda, talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. Esteja passando por um deserto, e com isso é normal termos pensamentos negativos. Os problemas acontecem. Talvez você tenha aquele pensamento: se você tivesse o Espírito de Deus, você não estaria passando por essa luta. Meu amigo, minha amiga, tire isso da sua cabeça. Isso são setas de Satanás para te deixar em dúvida. Como vimos, o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos dele, que ele está em nós. Mas ter o Espírito Santo não nos livra de passarmos por momentos difíceis na vida. Quem tem um Espírito Santo também passa por lutas. Você viu no nosso vídeo anterior como foi a morte de João Batista, e ele tinha o Espírito de Deus. Quem tem um Espírito Santo também passa por tempestades. Não meça a presença de Deus dentro de você por essas emoções, e muito menos pela opinião das outras pessoas. Como vimos na passagem, quem confirma o Espírito em nós é o próprio Espírito de Deus. Então, o primeiro sinal que você tem o Espírito Santo é essa confirmação de espírito para espírito. Segundo sinal, frutos do Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vemos nessa passagem que se fala de 9 frutos do Espírito Santo. Mas o interessante é que a passagem não está no plural, e sim no singular. Mas o fruto do Espírito é. Isso mostra que o Espírito Santo queria que Paulo deixasse registrado que todos os 9 dons é como se fossem ou seja, Deus na sua palavra. Queria deixar claro que não se pode dividi-los, isto é, ninguém pode ter o amor e não ter a alegria, que é o gozo da alma, não se pode ter amor e não ter benignidade.
todos os dons são interligados e indivisíveis. Com isso, podemos observar que esses 9 frutos são aquilo que a pessoa exterioriza do que há dentro dela. Por isso que são frutos. Pelos frutos podemos dizer a condição de uma árvore. Os frutos servem como um indicativo do Espírito que habita dentro de nós. Você pode se questionar: bem, um dos frutos do Espírito Santo é a mansidão. Então, se às vezes eu fico nervoso, fico alterado com alguma coisa ou situação, isso quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo? Não. Claro que não. Veja, até Jesus se alterou com os vendedores no templo. Jesus ficou irado com o que viu. Jesus teve um momento de alteração. Mas nem por isso ele deixou de ser Jesus. Percebe? O que normalmente acontece é que as pessoas estão mais preocupadas com os dons e fascínios do Espírito Santo do que propriamente com o exercício constante de uma vida que por si reflita o caráter de Deus. Com isso, as pessoas ficam presas a pequenos detalhes. É claro que uma vez que a pessoa tem o Espírito de Deus, ela tem domínio próprio. Se uma pessoa diz que tem o Espírito Santo, mas ela é uma pessoa que passa o tempo todo extremamente nervosa e descontrolada, se é pavio curto, então há algo de errado. Ela pode até falar em línguas, mas tendo esse comportamento, com certeza o Espírito que há nela não é o de Deus. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo produz de forma natural os 9 dons do Espírito. Há um comportamento santo. Com isso, vemos que fica claro quem é filho de Deus e quem não é. Pois, como vimos, quem é filho de Deus é selado com seu Espírito e logo gera esses frutos. Se a pessoa é iníqua, vive planejando o que é mal. Se é uma pessoa que a infidelidade faz parte da rotina dela. Se é uma pessoa que não tem alegria, é uma pessoa que vive emburrada, vive de cara feia o tempo todo, parece que tem raiva de todo mundo, vive falando dos outros, julgando. Com certeza os frutos que ela gera não são do Espírito de Deus. Podemos perceber então que o primeiro sinal da presença do Espírito Santo em uma pessoa está associado ao segundo sinal, onde o Espírito de Deus confirma que ele vive em nós segundo os frutos. Mas que fique claro que não significa que coisas pontuais não aconteçam. O principal é a essência da pessoa, a essência do seu interior. Às vezes, diante de uma situação, você fica triste. Mas o fruto da alegria está dentro de você. Sua tristeza é pontual. É naquele momento. Vimos que há o fruto da mansidão. Mas se teve uma situação que você ficou bravo, isso não quer dizer que você não tenha o Espírito Santo. Você, na sua essência, é uma pessoa mansa. Você é uma pessoa de mansidão. Mas situações pontuais faz você agir de uma forma diferente. Mas o fruto do Espírito Santo, ou os frutos do Espírito Santo, eles estão dentro de você, está na sua essência. Terceiro sinal, o ganho de almas. E o terceiro sinal de quem tem o Espírito Santo é o desejo de ganhar almas para Jesus. Quem tem o Espírito Santo entende o valor da salvação, sabe o valor que uma alma tem para Deus. Uma alma que a gente ganha para o Senhor Jesus vale mais do que qualquer louvor ou adoração. E esse desejo de ganhar as pessoas para o Senhor Jesus não é inerente do ser humano, mas vem do próprio Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo quer servir a Deus no ganho de almas. No entanto, muitos dos que se dizem servos, em vez de levar a palavra de vida aos que sofrem, cuidam apenas das suas próprias necessidades e problemas. Por conta disso, não é difícil achar pessoas dentro das igrejas que querem apenas serem servidas por Deus. Agem em benefício próprio, mesmo sendo salvas. O Espírito Santo habita em uma pessoa, não para benefício próprio. O Espírito é derramado para sermos servos do Altíssimo. Há pessoas que acham que só falar em línguas estranhas significa que possuem o Espírito de Deus. Mas há inúmeros demônios que atuam dentro das igrejas imitando línguas estranhas. É o chamado espírito do engano. Temos um vídeo sobre isso aqui no canal. Falar em línguas é apenas um dos dons do Espírito Santo. Além das línguas estranhas, o Espírito Santo vem para a cura dos enfermos, para a libertação dos cativos. Ou seja, quem tem o Espírito Santo é ativo no ganho de almas. Seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for, a pessoa sempre estará observando uma oportunidade de falar de Jesus para alguém.
Não de forma fanática, de forma chata, mas de forma inteligente, conduzida pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo quer se manifestar nesse mundo. E para isso, ele desce sobre uma pessoa, sobre um corpo, sobre uma matéria que seja submissa a ele. E essa matéria, quando ouve e obedece à sua voz, a voz do Espírito Santo passa a ser guiada por Deus a toda a verdade, ou seja, todos aqueles que se colocam à disposição como servos do Altíssimo, consequentemente possuem o Espírito Santo e servem a Deus com a sua vida. Avalie-se. Talvez você já tenha o Espírito de Deus e nem se deu conta, ou talvez você vinha achando que o tinha e percebeu que você não é servo de Deus, mas sim, servo de si mesmo. Falamos de 3 sinais que identificam a presença do Espírito Santo em uma pessoa. Mas o Espírito Santo não se limita a apenas esses 3 sinais, há ainda a paz. A paz que só o Espírito de Deus pode dar. Mas deixaremos para falar disso em um próximo vídeo. Esperamos ter ajudado e que o Espírito Santo esteja em você.